Fala jovem, tudo de boa com você? Guilherme Matar aqui na área, conteúdo novo do Esquenta para a Copa do Mundo de 2026 chegando aqui para você. Hoje eu vou falar do Japão, uma seleção que entrou na parada das Copas do Mundo de futebol de campo masculino a partir da edição de 1998. Naquela edição ali a gente teve uma ampliação de 24 para 32 participantes. E desde então, o Japão não perdeu nenhum Mundial. Jogou todos os 7 que foram jogados ali de 98 para cá. E com bastante frequência chegou até o mata-mata. Teve algumas eliminações na fase de grupos e chegou aos playoffs ali na primeira etapa dos playoffs em 4 dessas 7 oportunidades. E não conseguiu ainda avançar desse patamar de oitavas. Esse é o desafio que eles vão ter agora na Copa do Mundo do México, dos Estados Unidos e do Canadá. A campanha que eu escolhi do Japão em participações em mundiais é a que eles fizeram em 2022, porque ela tem muitas histórias interessantes e eu vou contar um pouquinho sobre essas histórias que mais me chamam a atenção na participação japonesa nos campos do Catar. O Japão, que na Copa anterior, em 2018, tinha chego no patamar de oitavas de final e teve uma eliminação que deve ter doído bastante para os caras, porque no confronto de oitavas contra a Bélgica, eles chegaram a estar ganhando de 2-0 já no segundo tempo e sofreram a virada. Em 2022, a vida japonesa também não foi das mais simples. Eles estavam num grupo que tinha Alemanha e Espanha e ainda a Costa Rica fechando. Alemães e espanhóis, seleções europeias que eram as grandes favoritas no chaveamento. E a estreia do Japão é contra a equipe da Alemanha. A Alemanha sai na frente, com um gol marcado de pênalti do Gundogan, ainda no primeiro tempo. E aí a equipe asiática consegue reverter a situação e vencer por 2-1 com 2 gols na segunda etapa. O primeiro deles com o Doan, marcado aos 29 minutos. E aí aos 37 o Asano, praticamente sem ângulo ali, mandando para dentro, numa finalização bem ali no cantinho direito de ataque do Japão, cantinho esquerdo da área defendida pelo Neuer, o Asano consegue achar esse gol que dá a vitória para o Japão por 2-1. Situação interessante, o Japão consegue essa vitória justamente com 2 jogadores que saíram do banco. O Doan, que fez o primeiro, e o Asano, que marcou o gol da vitória, tinham começado entre os reservas aquele embate contra a equipe alemã. Na rodada seguinte, a equipe japonesa acaba dando um giro de 180 graus no sentido de animação, acaba sendo derrotada pela Costa Rica. A Costa Rica, que tinha perdido de 7-0 para os espanhóis na primeira rodada da Copa, se recuperou e conseguiu vencer o Japão por 1-0 com gol marcado pelo Fuller aos 35 do segundo tempo, já numa reta final daquele confronto. Esse gol marcado pelo Fuller, ele acontece numa situação em que a Costa Rica retoma uma bola no ataque e o goleiro Gonda, japonês, não consegue segurar uma batida colocada do jogador que defendia a seleção costarriquenha. Naquela jogada, o goleiro japonês, ele parece calcular mal o pulo para tentar a defesa na finalização do Fuller. E aí a bola resvala nos dedos dele e passa por cima e acaba entrando. Na última rodada, então, todo mundo estava vivo naquele grupo. A equipe da Espanha liderava a chave antes do terceiro jogo, com 4 pontos. O Japão e a Costa Rica estavam com 3 na sequência. Aí o Japão, por conta do saldo de gols, estava em segundo e a Costa Rica em terceiro. E a Alemanha estava em último na chave com 1 ponto apenas, mas estava viva ainda. Todo mundo podia classificar, dependendo do que acontecesse naquele chaveamento. E na última rodada, o Japão vai encarar a seleção espanhola. Nesse jogo acontecem muitas coisas parecidas com o que rolou no jogo entre Japão e Alemanha, porque a Espanha sai na frente no primeiro tempo, com um gol marcado aos 10 minutos de jogo pelo Morata, de cabeça, e o Japão tem que buscar a virada depois do intervalo, como já tinha acontecido contra os alemães. O gol de empate é marcado pelo Doan aos 2 minutos do segundo tempo, ele chuta forte de fora da área e o goleiro Nai Simon não consegue segurar. E vale ressaltar que o Doan, assim como no jogo da estreia, ele sai do banco para fazer o gol de empate. E aí, 3 minutos depois do gol de empate japonês, acontece o gol mais famoso daquele jogo, marcado pelo Tanaka, numa jogada em que a bola parece sair pela linha de fundo, mas que conforme a tecnologia foi resgatada pelo camisa 9 Mitoma, o autor da assistência, ainda em condições legais de jogo, quando a bola ainda tocava uma parte da linha. A equipe japonesa então consegue vencer a Espanha por 2-1 e termina o chaveamento na liderança com 6 pontos.
A Espanha mantém os 4 pontos e pega a segunda vaga do grupo para as oitavas de final, enquanto Alemanha e Costa Rica são eliminadas. E o Japão, na sequência, vai encarar a Croácia nesse embate de primeiros playoffs, de oitavas de final. No confronto de oitavas de final, a situação muda um pouco. Pela primeira vez naquela Copa, o Japão sai na frente, com um gol marcado pelo Maeda no fim do primeiro tempo, aos 42 minutos. A Croácia empata pouco depois que o jogo reinicia, após ali o intervalo, com o Perisic conseguindo um gol de cabeça, e a partida termina 1-1. O jogo, então, passa pela prorrogação, vai para os pênaltis, e na disputa de pênaltis, o goleiro Livakovic, croata, defende 3 das 4 batidas que o Japão fez naquele desempate na marca da Cal. O Minamino, o Mitoma e o Yoshida são todos defendidos pelo Livakovic. O único que acerta a cobrança é o Asano. E com isso, o Japão é derrotado na disputa de pênaltis por 3-1 e a sua campanha no Catar acaba encerrada ali. Uma participação que me chama especial atenção pelo fato de que o Japão, ao longo de sua campanha em 2022, ele pegou 3 países finalistas das últimas 3 Copas do Mundo. Olha só, na fase de grupos, ele jogou contra a Espanha, finalista e campeã de 2010, jogou com a Alemanha, finalista e campeã de 2014, e no mata-mata pegou a Croácia, finalista de 2018. Que coisa, né? Enfim, esses eram os detalhes que eu queria ressaltar sobre o que o Japão fez na Copa do Mundo do Catar em 2022, quando ele chegou no patamar de oitavas de final. Esse patamar de oitavas de final segue sendo o maior em sua história. Ele jogou 7 Copas e em 4 delas ele chegou ali entre os 16 melhores do mundo. Mas ainda não conseguiu avançar, não conseguiu chegar nas quartas ainda. Vai conseguir isso em 2026 daqui a pouquinho? Vamos descobrir, né? Até a próxima.